Irmãos, amém? Que culto abençoado, hein? Como é bom estar na presença de Deus. Como já foi dito aqui no culto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque quando nós estamos na presença de Deus, junto com os nossos irmãos, há muita alegria, o Espírito Santo envolve o nosso coração e nós nos sentimos completos, satisfeitos. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Joel, em homenagem ao nosso querido amigo, irmão aí, irmão Joel, capítulo 2, verso 12 ao 17. Possivelmente seja então essa a última palavra que eu ministro aqui antes de eu sair aí de licença paternidade, né, meus? Tem outros compromissos, ter que cuidar de um recém-nascido, de uma mulher no resguardo. Então, quero derramar tudo que eu tenho guardado hoje aqui. Amém? Palavra que o Senhor colocou no meu coração é debaixo do tema: o chamado de Deus ao arrependimento e restauração. Amém? Ontem, no encontro dos homens, o pastor ministrava e falava que o nosso Deus, ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que tem olhos e nos veem, que tem braços e nos abraçam, nos aperta. Nós podemos sentir o calor de Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo. E uma das características de um Deus vivo, uma das características de alguém que está vivo é falar. Amém? Então Deus hoje ele está falando conosco, ele está nos chamando ao arrependimento e à restauração. Amém? É o que Deus quer falar conosco hoje aqui. O texto é Joel capítulo 2, versos 12 ao 17. Se você não encontrou ainda, vou te dar um tempo, porque é bem difícil achar mesmo. É um livro pequeno, está ali no Antigo Testamento, tem só 3 capítulos. Amém? Se os irmãos quiserem, está sendo projetado aqui. Diz assim, a palavra de Deus: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Amém, meus irmãos? Vamos ter mais um momento de oração. Querido Deus, estamos diante da Tua santa palavra, querido Senhor Jesus. E sabemos, Deus, que a Tua palavra, Deus, é como um martelo que separa, que quebra a rocha. A Tua palavra tem poder, Senhor Deus. Através da Tua palavra, as coisas que não existiam vieram à existência. Através da Tua palavra, mortos ressuscitaram. Através da Tua palavra, enfermos foram curados, porque há poder em Tua palavra. Por isso hoje nós oramos, querido Deus, fala conosco por meio dela, por meio da Tua palavra, que é, Senhor, inerrante, que é infalível, Deus. Abre os nossos ouvidos para Te ouvir, abre os nossos olhos para ver a beleza do Senhor através desse texto, e que o nosso coração esteja receptível para a Tua palavra, Senhor Deus. Que saiamos daqui hoje avivados, que saiamos daqui hoje transformados, restaurados, querido Deus, porque o Senhor tem algo grande para fazer entre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, o profeta Joel, ele escreve aqui, direcionado ao reino do sul, a Judá.
Então, nós sabemos que há essa divisão da tribo do norte e da tribo do sul. A tribo do norte, Israel, é uma tribo que é Israel, são as 10 tribos que eles se rebelaram, né, contra os descendentes de Davi, e eles seguiram o caminho da idolatria, eles seguiram o caminho do pecado, eles viraram as costas para Deus. Então, a gente sabe que Israel, o reino do norte, é conhecido pela apostasia. No entanto, o reino do sul, eles manteram no poder os descendentes de Davi, embora eles ainda tivessem, em alguns momentos, reis ruins que não temiam a Deus, mas eles sempre mantiveram a instituição ali da religião recebida por Moisés. Então, irmãos, por conta disso, esse povo achava que estava tudo bem para com Deus. Achava que por eles terem ali o templo, por eles terem ali os sacerdotes, o culto acontecendo, estava tudo a mil maravilhas e que Deus se agradava deles. Mas eles estavam vivendo em rebelião contra Deus. O coração deles já não queimava mais por Deus. Haviam muitos pecados escondidos no meio do povo. E Deus então responde a isso enviando um juízo contra aquele reino do sul, contra Judá. Deus envia nuvens de gafanhotos, meus irmãos, que consomem toda a plantação deles. Esses gafanhotos consomem todos os recursos deles, de modo que eles não podem nem mais adorar a Deus, porque a adoração a Deus era feita com a oferta do que vinha da colheita. O que vinha da colheita era o que alimentava os animais, que também eram oferecidos a Deus. Então o próprio juízo de Deus contra aquele povo fez com que aquele povo não pudesse nem mais adorar ao Senhor. Tamanho juízo que Deus estava entregando sobre aquela nação, que achava que por manter a instituição, a religião, estava tudo certo. Se levanta então nesse contexto o profeta Joel, com autoridade, com uma palavra vinda do céu, e ele escreve esse livro aqui, irmãos, com uma palavra de juízo contra aquela nação, mas também uma mensagem de esperança, chamando aquele povo ao arrependimento e dizendo que se eles se arrependessem, Deus então retardaria o juízo e se voltaria com bênçãos para aquela nação. Então, irmãos, isso já vem ao nosso coração hoje aqui. Que Deus nos chama à introspecção, Deus nos chama a olhar para dentro. Deus não nos chama para ser como o reino do sul, como Jerusalém aqui, que achava que estava tudo bem com Deus, que achava que por vir aos cultos, por ter a religião, por ser judeus, estava tudo bem. Era uma religião de fachada, era uma religião de aparência, não era uma religião verdadeira. Por conta disso havia um grande juízo a ser derramado sobre aquela nação. Gafanhotos vieram, mas o que o profeta diz é que algo ainda maior estava por vir. Mas aquele povo foi chamado ao arrependimento, da mesma forma que Deus hoje nos chama aqui. Hoje Deus fala não às nossas mentes, irmãos. A mensagem que eu tenho não é teológica. Deus fala hoje aos nossos corações. Deus quer que a gente volte para o centro da vontade dEle. Deus quer que a gente volte a queimar pela presença de Deus. Então hoje o que Deus faz aqui, Ele está nos chamando, como diz a mensagem. Deus, Ele fala e Ele está nos chamando ao arrependimento e à restauração. Ele quer restaurar. Sabe, Ele não quer destruir, Ele não quer vir aqui e enviar juízo para acabar com esta igreja, de modo algum. Nosso Deus é um Deus que ama abençoar. E hoje Ele vem aqui nos chamando à restauração. O primeiro ponto que eu tenho para destacar, meus irmãos, é que Deus nos chama então a uma mudança radical. Está ali no versículo 12, você pode acompanhar. Deus nos chama à conversão, versículo 12 de Joel capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então, irmãos, nós vemos que Deus ele tem uma mensagem aqui para o seu povo, e é uma mensagem urgente. Aquele povo, como eu havia dito, havia sim se desviado sem perceber.
Sem perceber, aquele povo foi incorporando práticas pagãs à sua rotina, e o coração deles foi se esfriando e se afastando do Senhor sem que eles percebessem. Eles mantinham sua presença nos cultos, eles ainda tinham a sua religião, mas o coração deles estava longe de Deus. Então Deus, ele levanta esse profeta com uma mensagem urgente, porque Deus diz que aquele povo não deveria postergar esta decisão. Perceba no verso 12 que ele diz: agora mesmo, está escrito ali. Então a mensagem de Deus a uma mudança radical, ela deve ser tomada hoje. Ela não deve ser postergada, ela não deve ser adiada. Você não deve pensar: não, eu vou primeiro viver a minha vida, eu vou primeiro realizar os meus sonhos, vou primeiro me formar na faculdade, viajar, e depois eu resolvo a minha vida espiritual, depois eu aceito Jesus e está tudo bem. Não, o Senhor Jesus, ele diz que nós deveremos seguir ele hoje, na nossa juventude, na nossa força, com o nosso vigor. Hoje, meu irmão, aproveite essa oportunidade e entregue a sua vida ao Senhor, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que o amanhã nos reserva, se estaremos com saúde, se estaremos vivos, se o Senhor Jesus não há de rasgar os céus hoje mesmo e voltar e buscar a sua igreja. Nós não podemos postergar esta decisão. Deus nos chama agora mesmo a nos converter. E veja ainda no verso 2, irmãos, que Deus não nos chama a voltarmos para a religião. Ele diz: convertei-vos a mim. O chamado de Deus, meus irmãos, não é para que a gente venha nos tornarmos religiosos. Deus não quer que a gente coloque uma roupa social, fique com a Bíblia debaixo do braço e leve a Bíblia para onde quer que a gente vá. Não é isso. O Senhor não nos chama a uma religião. O Senhor não nos chama a mudar apenas a nossa aparência, as nossas palavras, a começar a usar jargões evangélicos. Deus nos chama a um relacionamento pessoal com Ele. Deus nos chama para a sua presença. Deus nos chama para um abraço no Pai. Deus nos chama para beijar a face de Jesus. Convertei-vos a mim. Não é a religião. Deus não quer que você se torne evangélico. Deus não quer que o seu nome esteja escrito no hall de membro da comunidade Five. Deus quer que o teu nome esteja arrolado aos céus, no livro da vida, meu irmão. Voltai-vos a mim, convertei-vos a mim. E, irmãos, não é algo externo, aparente. É como diz o versículo: de todo o vosso coração. Deus quer então que a gente, com todo o nosso coração, com todos os nossos sentimentos, com toda a nossa vontade, tome essa decisão e volte para o Senhor. É uma conversão, irmãos, significa que nós estamos caminhando em uma direção que não é rumo ao Senhor Jesus, que não é no caminho de Deus. Deus quer que a gente faça meia volta, é isso que significa conversão. Que a gente mude os nossos hábitos, mude a nossa rotina, mude a direção em que nós estamos caminhando para irmos diante da presença de Deus. Se nós fazermos isso, há promessas de Deus de restauração para nossas vidas. Como Deus fez aqui em Joel, Ele também fez promessas para o povo em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Que diz assim, ó: se o meu povo, você é povo de Deus? Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meus irmãos, da mesma forma que aconteceu aqui com esse povo, Deus hoje brada dos céus para nós. Deus hoje está nos chamando ao arrependimento. Deus hoje está nos chamando a nos humilharmos diante da presença dEle. E Ele nos promete que Ele nos ouvirá dos céus, que Ele sarará a nossa terra, que Ele perdoará os nossos pecados. Ele vai trazer um grande avivamento para esta cidade, para esta congregação, se tão somente nós nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração.
Oh, meus irmãos, o estado atual não é o estado que Deus quer para a sua igreja. Não, Deus não quer um estado de frieza. Deus não quer que a igreja esteja inserida numa cidade em que o pecado só aumenta, em que os jovens não buscam ao Senhor, em que os hospitais estão cheios de enfermos. Não, este cenário em que vivemos não é o cenário que Deus planejou para nós. Deus quer transformar esta cidade. Deus quer transformar a sua família, Deus quer transformar esta congregação. É por isso que hoje nós precisamos nos voltar a Ele de todo o nosso coração. Ele quer sarar a nossa terra, meu irmão. Ele quer trazer chuva serôdia sobre essa cidade, para que as bênçãos se multiplicam em nosso meio. Segundo ponto, meus irmãos. Deus nos chama para uma mudança sentimental e profunda. Não apenas sentimental, mas sentimental e profunda. Olha ainda no versículo 12. O texto diz que nós precisamos expressar uma profunda tristeza pelo nosso estado espiritual. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Então Deus ele está dizendo que nós devemos voltar a Ele de todo o nosso coração. Ele diz de que forma nós devemos voltar para Ele. Ele diz que nós devemos voltar a Ele com jejuns, com choro e com pranto. Irmãos, o jejum na Bíblia, por vezes, ele está relacionado a expressar uma profunda tristeza diante de Deus. As pessoas, elas abriam mão do alimento físico para prantear na presença de Deus, para ficar chorando diante de Deus, diante da presença do Senhor. Eles colocavam roupas de saco de lixo, colocavam sobre a sua cabeça cinzas para expressar tamanha tristeza, tamanha frustração pelo estado espiritual que estava a nação. E então eles jejuavam e choravam diante da presença de Deus. Nós vemos isso em Daniel capítulo 9, versículo 3, que diz assim, ó: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Aqui o profeta Daniel, ele está já no exílio da Babilônia, e ele está lendo o livro do profeta Jeremias, e então ele se depara com a revelação de que o exílio na Babilônia ia durar 70 anos. Quando ele está diante desse cenário, que ele percebe que a nação de Israel ia ficar sobre o domínio de um povo estrangeiro por 70 anos, ele chora, ele coloca um pano de saco sobre as suas vestes, ele joga cinza sobre a sua cabeça e ele jejua diante da presença de Deus. Neemias capítulo 1, versículo 4 também mostra a mesma coisa. Olha só o que diz Neemias: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, quando Neemias ele recebe a notícia de que o povo voltou para Jerusalém após o exílio, mas que há uma bagunça no meio do povo, há pecado no meio da nação, eles não estão engajados em reconstruir o templo, eles não estão engajados em reconstruir os muros da cidade, e então ele começa a expressar tamanha tristeza pelo estado espiritual da sua nação. Ele chora, ele lamenta e ele jejua diante de Deus. Hoje Deus nos chama, meus irmãos, a não bater palmas e celebrar. Hoje Deus não nos chama a estourar um champanhe hoje aqui, porque o estado espiritual da nossa nação é um estado de se lamentar. O pecado tem se espalhado tanto dentro da igreja como fora da igreja, e isso é motivo para nós chorarmos, meus irmãos. Isso é motivo para nós clamarmos a Deus por um avivamento, clamarmos a Deus por restauração, clamarmos a Deus por amor pelas almas que estão se perdendo, tanto dentro como fora da igreja. Deus nos chama hoje aqui a rasgarmos os nossos corações diante da presença de Deus e chorarmos, clamando por restauração, para que Deus mude esse cenário, para que Deus rasgue os céus e transforme a nossa nação, transforme nossa vida, nosso lar com o poder que Jesus tem. Apenas Ele pode fazer isso.
Nenhum super pregador consegue fazer isso. Nenhum super ministro de louvor consegue promover essa mudança. Apenas o Espírito Santo em nosso meio, irmãos. Por isso que nós devemos buscar a Deus hoje com jejum, com oração, com choro diante da presença de Deus. Amém? Então essa mudança, meus irmãos, ela é sentimental, sim, porque nós precisamos chorar. Mas ela é mais do que choro. Choro, tão somente choro, não representa o que Deus quer para nós. É uma parte, não tudo. Deus não quer emocionalismo, Deus quer uma transformação radical, profunda, verdadeira. É por isso que nós precisamos, irmãos, de sinceridade, não de hipocrisia. Está no versículo 13 isso. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então aquela nação, ela tinha um modo, dentro da cultura dela, de expressar tristeza. Eles rasgavam as suas vestes, que eram caras. Suas vestes eram muito difíceis de conseguir naquele mundo onde não tinha o capitalismo, não tinha empresas que, tecem. Não, era tudo muito rudimentar. Então rasgar as suas vestes era perder muito dinheiro. E eles, por vezes, irmãos, estavam fazendo isso para se aparentar crentes, para aparentar uma pretensa espiritualidade. Então eles chegavam diante das pessoas e rasgavam as suas vestes. Olha como eu estou triste pela minha nação, olha como eu estou triste por esse cenário. Mas Deus, ele está aqui avisando o povo que aquilo dali era apenas exterior. Aquilo dali não era a verdade interior. Porque Deus, ele não vê o que o homem vê. Deus olha para o coração. Talvez o homem via aquele teatro e pensava, nossa, que espiritual. Mas Deus do céu via aquilo e falava, isso é carnalidade. Isso aí não é o arrependimento verdadeiro que eu estou buscando. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 15, verso 8, nos mostra isso. Ele esteve aqui na terra e ele esteve e ainda está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas quando ele estava aqui, ele não viu isso, muitas vezes. Ele viu por vezes hipocrisia. E em Mateus 15, verso 8 é isso. Ele olha para aqueles religiosos e ele diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então esse é o diagnóstico de Deus. Ele vê aquele teatro espiritual e diz, há honra nos lábios, mas o coração está distante. Então, irmãos, Deus, ele quer uma mudança que seja profunda. Uma mudança que seja no nosso coração, que seja expressa através de tristeza, de pranto, mas que não seja um teatro, que não seja algo para ser visto, que seja algo verdadeiro, algo sincero, meus irmãos. Que a gente venha olhar hoje para o nosso coração e nos perguntar se nós ainda queimamos por Deus como nós queimávamos no passado. Que nós venhamos olhar para o nosso coração e ver por que o nosso coração está batendo. Pelas riquezas desse mundo, pelos aplausos dos homens, por conquistar a terra, ou para ser conhecido por Deus, ou para honrar a Deus, ou para adorar a Deus. Que Deus hoje trate o nosso coração, irmão, sobretudo o nosso coração. Que a gente não seja reconhecido pelos homens, isso não precisa acontecer. Mas que a gente naquele grande dia chegue diante de Deus e Ele diga, venha, servo bom e fiel, entre para o gozo eterno, porque eu te conheço. Terrível coisa é, meus irmãos, ser conhecido pelos homens e não ser conhecido por Deus. Ter um ministério famoso aqui na terra, mas desconhecido no céu. Mateus capítulo 7, versículo 22 fala isso. Jesus diz, muitos naquele dia hão de chegar diante de mim e vão dizer, Senhor, mas não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres, mas eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, eu nunca os conheci. Então, queridos irmãos, que o nosso coração não palpite por ser conhecido na terra, mas por ser conhecido no céu. Então vamos para o terceiro ponto, meus irmãos. Que diz assim, ó, Deus nos chama para vivermos na bênção e não na maldição. Amém? Olha o verso 13, a parte B, e o verso 14. Diz assim, ó,
E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Oh, meus irmãos, olha só que texto tremendo, porque é um texto que fala não do nosso coração, mas que fala do coração de Deus. Deus, Ele não está ávido para nos castigar, pelo contrário, Deus está ávido para nos abençoar. Deus tem ansiedade para derramar bênçãos sobre a sua igreja, ainda que Ele tenha todo o poder para rasgar os céus e castigar cada um de nós pelas nossas falhas e pecados, não é isso que Ele deseja. O coração de Deus palpita por abençoar. Deus, Ele tem mais alegria quando um pecador se converte do que por 100 justos que não precisam de arrependimento. Então Deus, Ele quer não derramar juízo, Ele quer derramar bênçãos. Ele diz também em Ezequiel que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer que ele se arrependa. Então, meus irmãos, o Deus que nós servimos e o Deus que hoje está nos chamando é um Deus que é rico em amor. O nosso Senhor Jesus, Ele é manso e Ele é humilde. A palavra de Deus diz que Ele não apagava o pavio que fumegava e Ele não quebrava a cana rachada. Isso fala que Deus, Ele não vinha, sabe, no esporro. Ele não veio dar com os 2 pés na porta. O nosso Senhor Jesus, Ele é manso. O nosso Senhor Jesus, Ele tem uma voz que é doce e que é suave. E hoje Ele não te chama aos berros. Hoje Deus, Ele fala ao teu coração. Ele te chama, filho meu, volta para a minha presença. Volte para os meus braços, porque eu quero te amar. Eu quero te abraçar. Eu quero te envolver em meus braços de amor e encher as tuas vidas de bênção. Eu quero restaurar o teu lar, os teus filhos, a tua família. Eu quero todos diante do meu altar. Ele é misericordioso, irmãos, e compassivo. Ele é manso e ele é humilde. João capítulo 6, versículo 37, diz assim, ó, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Esse é o coração do nosso Senhor Jesus. Esse texto aqui é descrito para nós, que por vezes escarramos na cara de Jesus, que por vezes trocamos Jesus por 30 moedas de prata. Esse texto é descrito para nós que negamos o Senhor Jesus no nosso trabalho, na nossa família, que preferimos, sabe, por vezes o conforto do nosso lar, do que a oração, do que a comunhão, do que a adoração. Esse texto é descrito para nós que pecamos às escondidas, que escondemos os nossos pecados debaixo do pano, e esse texto é descrito para nós. Esse Deus, Ele devia rasgar os céus e nos matar, mas Ele está dizendo, aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Esse Deus que hoje eu estou anunciando aqui, Ele é rico em amor, Ele é rico em graça. Meu Deus, se é eu no lugar de Deus, eu já rasgava o céu, se matava. O grande problema é que eu seria morto junto, irmãos. Porque eu também tenho meus pecados, eu também tenho as minhas falhas. E graças a Deus que Ele é rico em misericórdia, rico em amor. E hoje Ele quer nos abençoar, meus irmãos. Ele quer derramar as bênçãos e não o juízo sobre as nossas vidas. Que hoje nós venhamos ouvir a voz dEle e experimentar a vida abundante que Ele nos oferece. Tem o 4º ponto, meus irmãos. Deus chama todo o povo para viver o avivamento. Amém? Essa mensagem aqui não é para líderes, irmãos. Essa mensagem aqui não é para pastores. Deus não tem o clubinho dele. Deus quer todos na sua presença queimando diante do altar dele. Olha o versículo 15 e o versículo 16. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Então Deus, quando Ele diz que é para tocar a trombeta em Sião e
e promulgar um santo jejum, isso não é uma ordenança para os líderes, não. Isso é o que Deus deseja para toda a sua igreja. Por isso que ele disse, congregai o povo, não deixe ninguém de fora, porque o que eu tenho para esses tempos é bênçãos sem medidas para toda a congregação, do menor ao maior, do mais rico ao mais pobre, todos vão receber do Espírito Santo, todos vão receber o toque do Senhor. Eu quero te mostrar na Bíblia que isso é um padrão, irmãos. É o que Deus deseja, a congregação como um todo queimando diante dele. Olha o que diz em Atos, capítulo 1, verso 14. Diz assim, ó: todos perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então o texto aqui é claro, que todos aqueles que serviam ao Senhor Jesus, todos os seus discípulos, após a sua morte, estavam unidos em oração. Todos, não tinha ninguém de fora assistindo Netflix, não tinha ninguém de fora vivendo no pecado, não, todos estavam juntos no mesmo propósito. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, quando o Espírito Santo desceu, todos estavam mais uma vez reunidos no mesmo lugar, debaixo do mesmo propósito, buscar a presença de Deus. Por fim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, meus irmãos, todos esses versículos mostram isso que eu venho falando hoje aqui. Deus tem algo grande para derramar nesses tempos sobre a nossa igreja, sobre esta congregação, sobre a sua igreja de modo geral, sobre esta nação. E Ele não vai fazer isso apenas com algumas pessoas. O desejo de Deus é que toda a congregação se engaje junto nesse mesmo propósito de buscar ao Senhor, de se arrepender e se converter a Ele de modo radical, de modo sentimental, de modo profundo, para receber as bênçãos de Deus nesses tempos. Toda a congregação. Veja a continuação do verso 16 e o verso 17. Olha só, irmãos, que agora ele vai citar nominalmente todos os tipos de pessoas. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Então, irmãos, olha só, o texto começa dizendo que Deus está chamando os anciãos, os filhinhos e os que mamam. Aqui, irmãos, Deus está chamando tantos os mais experientes, os que são crentes há mais de 15 anos, aqueles que nasceram na igreja e que conhecem tudo de Bíblia. Deus está chamando essas pessoas. Mas Deus está chamando também os filhinhos e os que mamam. Está chamando os novos convertidos, até mesmo os mais jovens, as crianças. Todos são convidados a se reunirem para buscar o Senhor juntos. Os mais experientes, os menos experientes, os mais velhos e os mais novos. E olha a continuação do versículo que diz: o noivo e a noiva. Então, o que esse texto está dizendo, irmãos, ao citar o noivo e a noiva, é que não há ocasião mais importante do que a de buscar o Senhor Jesus nesses últimos tempos. Ele está chamando o noivo a abandonar a sua lua de mel, porque ele está dizendo: eu tenho algo mais importante para realizar no meio do meu povo. Vocês precisam se reunir em oração, em pranto, em jejum, e isso é a maior de todas as prioridades, porque eu tenho algo grande a derramar nesses últimos tempos. Deus está falando ao nosso coração, independente da fase da vida que você esteja, é momento de buscar ao Senhor. Se você está celebrando por causa de uma promoção, é tempo de buscar ao Senhor. Se você está orando por causa de uma doença que lhe acometeu, é tempo de buscar ao Senhor. Se os seus filhos estão longe da presença do Senhor, é tempo de buscar a presença de Deus. Se os seus filhos estão na casa de Deus, servindo ao Senhor, é tempo de buscar a presença de Deus.
Então, ele continua dizendo, os sacerdotes e os ministros do Senhor devem chorar. Os sacerdotes, irmãos, naquele tempo, eram as pessoas encarregadas a cuidar das ofertas, dos sacrifícios que eram diante do altar. Então, Deus chama aqui os líderes e os pastores também a buscar ao Senhor. Sobre nós, irmãos, a liderança, nós seremos cobrados com maior rigor, diz a palavra de Deus. Aqueles que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra, serão cobrados com maior rigor, é o que o Tiago vai dizer na sua epístola. Então, o chamado de Deus é para os anciãos, é para os filhinhos, é para os que mamam, é para o noivo, é para a noiva, é para os sacerdotes, os ministros do Senhor. Todos, de modo geral, devem buscar a presença de Deus. E o texto diz que os sacerdotes e os ministros devem chorar diante de Deus entre o pórtico e o altar. O pórtico, irmãos, era a entrada do templo. E o altar era onde eram oferecidos os sacrifícios. O que o profeta está dizendo é que os sacerdotes, eles não devem orar e chorar lá no altar, lá onde só eles podem acessar. É entre o pórtico e o altar, ou seja, no meio do povo. Porque o povo ficava entre a entrada do templo e o altar. Então Deus chama que os pastores devem estar, os líderes devem estar no meio do povo. Devem ser um de nós e buscar ao Senhor juntos com eles. Em muitas igrejas, meus irmãos, nós vimos que pessoas só adoram quando estão no altar. Até a gente está errado em chamar esse lugar aqui de altar. Porque o altar não é aqui, o altar é todo esse lugar. Quem está aqui não adora a Deus mais do que quem está aí embaixo. Quem está com o instrumento na mão não adora a Deus mais do que quem está aí embaixo. Quem prega não agrada mais a Deus do que quem está aí ouvindo a pregação. É o que Deus está falando, no meio, entre o pórtico e o altar. Então a esperança para a igreja não está no altar, é no meio do povo. É nós juntos buscando ao Senhor nesses últimos tempos. E último ponto, irmãos. Deus nos chama a desenvolver um amor por sua glória. Amém? Verso 17. Diz assim, ó. E orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Então o profeta transmite a mensagem vinda da parte de Deus. Ele diz que os sacerdotes, os ministros do Senhor devem chorar e orar entre o pórtico e o altar. E orar essa oração que está descrita aqui. Poupa, ó Senhor, o teu povo e não os entregues a herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Talvez esses sacerdotes aqui, por serem líderes, achavam que sabiam orar o suficiente. Achavam que sabiam tudo sobre oração. Mas Deus precisa ensinar eles a orar. E Deus diz, vocês não estão pedindo corretamente. Vocês devem pedir dessa forma aqui. Então ele escreve essas palavras. Sabe, a gente precisa clamar pelos motivos certos. Por vezes nós estamos pedindo coisas que Deus não quer nos dar. A palavra de Deus diz que se nós orarmos, Deus nos dará de acordo com a sua vontade. Por vezes nós oramos e não recebemos porque nós não oramos de acordo com a vontade do Senhor. Pedimos coisas que são para o nosso mal. Pedimos coisas que são para satisfazer a nossa carne. Mas aqui a oração, irmãos, é uma oração que visa a glória de Deus. Que pede para que cesse o escárnio entre os ímpios acerca do povo de Deus. Sabe, nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, a igreja é mais conhecida pelos seus escândalos do que pelas suas boas obras. Os noticiários, é claro que a mídia é tendenciosa, a gente sabe disso. Mas a igreja é mais conhecida hoje pelos escândalos, pelos adultérios, pelos roubos, pelas mentiras, do que pelas curas, do que pelas transformações, do que pelas conversões. Hoje é tempo, meus irmãos, de nós chorarmos diante de Deus e clamarmos, Senhor, glorifica teu nome mais uma vez. Senhor, aviva a tua obra e a torna conhecida. Não deixa que o povo zombe da tua igreja, que o povo zombe do teu nome aí fora, Deus. Exalta mais uma vez o teu nome. Rasga os céus mais uma vez e faz tudo novo.
Reaviva essa igreja com uma chama que vem do alto. É isso que Deus está pedindo para nós hoje aqui. A ter, sabe, irmãos, um zelo pela glória de Deus, a não envergonharmos o nome de Deus, a levarmos com fogo, com temor o nome de Deus, aonde quer que nós fomos, irmãos, lá no nosso trabalho, que a gente venha desempenhar cada atividade nossa com zelo para glorificar o nome de Deus. Entre a nossa família, que nós sejamos conhecidos pelo nosso amor, pelo nosso perdão, irmãos, para a glória do nome de Deus. Que entre os nossos vizinhos, que nós não sejamos conhecidos, irmãos, por brigar, por fechar o pau, por xingar os filhos. Não, que nós sejamos conhecidos por sermos uma família cheia do Espírito Santo e sejamos uma esperança naquela rua, naquele lugar. É amor pela glória de Deus, é amor e zelo pelo nome do Senhor nosso Deus que nós carregamos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que nós venhamos desenvolver esta mentalidade, que tudo o que nós fazemos precisa ser feito para a glória de Deus. As coisas mais simples e cotidianas devem ser feitas para a glória de Deus. O nosso serviço deve ser feito para a glória de Deus. Que tudo o que a gente falar e fazer seja feito para a glória de Deus. Para encerrar, irmão, se o ministério de louvor quiser ir subindo e se ajeitando, eu quero encerrar lendo Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 29. Amém? Nós vimos aqui, meus irmãos, o que Deus espera de nós. Amém? Deus está nos chamando ao arrependimento e à restauração. Nós vimos aqui que Deus nos chama a uma mudança radical. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Nós vimos aqui que Deus quer que essa mudança seja sentimental e seja profunda, porque Deus quer que a gente jejue, que a gente chore, lamente na presença dEle e que a gente rasgue o nosso coração e não as nossas vestes. Nós vimos hoje aqui que Deus, Ele quer, irmãos, nos abençoar e não nos amaldiçoar, porque Deus, Ele diz que é compassivo e misericordioso e que se nós o buscarmos, Ele se arrependerá deste mal, ou seja, deste juízo que Ele tem planejado, e ao invés disso, Ele deixará para nós uma bênção, Ele sarará a nossa terra, Ele vai curar a nossa nação. E então nós vimos aqui que todo o povo deve se engajar nessa busca, e que nós devemos desenvolver um zelo pela glória de Deus. Os versículos que eu vou ler agora são as promessas do que vai acontecer se hoje nós ouvirmos e cumprirmos isso que Deus está chamando. Amém? Joel capítulo 28, versículo 29. Quero convidar a igreja a estar de pé nesse momento que eu vou ler esse texto. Amém? Porque ao terminar esse texto a gente vai orar. E diz assim, ó. E acontecerá depois, ou seja, depois que a gente ouvir e cumprir tudo isso que foi dito aqui. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visões. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Diz o Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, há promessas feitas para nós. Deus tem feito promessas hoje aqui. Deus, Ele tem dito que Ele vai derramar chuva sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Ele está nos dizendo que o nosso cenário vai mudar se hoje nós o ouvirmos, se hoje nós juntos buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Ah, meus irmãos, há promessas de um derramamento do Espírito Santo com poder ocorrendo no meio da igreja. Aqui foi dito sobre profecias, foi dito sobre visões, foi dito sobre sonhos, meus irmãos. É tempo de nós voltarmos a sonhar, amém? Os planos de Deus para esta igreja ainda estão de pé, amém? Deus derramará o seu Espírito e não será só sobre alguns. Ele derramará o Espírito
sobre toda a carne. Ele derramará sobre os filhos e sobre as filhas, sobre os homens e sobre as mulheres. Ele vai derramar sobre os servos e sobre as servas. Todas as classes sociais, do mais rico ao mais pobre, será abrangido pelo derramamento do Espírito Santo que ocorrerá nesses últimos dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e com todo o teu coração buscar o Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quem quiser vir aqui à frente e buscar o Senhor aqui de modo especial, pode fazer isso. Se você quiser dobrar os seus joelhos, você é livre, mas busquemos hoje ao Senhor de todo o nosso coração.